Olá, graça e paz, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para pensarmos biblicamente e aprendermos com as Sagradas Escrituras questões tão importantes para a nossa vida e para a nossa jornada na fé. E o texto que eu queria refletir com todos neste dia se encontra lá em Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler. Seria importante aqui o texto, o capítulo todo, né, que fala de um único assunto, mas nós vamos ler a partir do verso 32. E antes da leitura, eu queria dar lançar luz aqui a este capítulo. Né? Nós sabemos, Hebreus vai nos trazer muitas informações. O autor de Hebreus tinha e demonstra para nós que possuía um grande conhecimento do Antigo Israel, dos escritos do Antigo Testamento, e ele discorre essas aplicações, aplicando todo este conhecimento e apontando para Cristo Jesus. Ele vai falar no decorrer da sua obra, no início dela, de que Cristo Jesus é o ápice da revelação, é o ponto mais alto da revelação de Deus. E assim discorre falando sobre o sacrifício, falando sobre o sacerdote, falando sobre a ação sacrificial e apontando isso tudo para Cristo Jesus. No capítulo 11, é o capítulo que nós conhecemos de modo mais direto, falando sobre a fé e nos ensinando, e a gente vai até chamar que no capítulo 11 se encontra a galeria dos heróis da fé. E ele vai discorrendo diversos e diversos homens e mulheres do passado. E a partir do verso 32, me chama a atenção algumas características que ele vai terminando e nos parece aqui fazer uma transição entre heróis da fé do passado e aqueles que vivem pela fé no seu tempo aqui, no tempo em que foi escrito o texto, e isso aponta para nós também, como cristãos que vivemos pela fé. Diz assim a partir do verso 32: E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza tiveram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Verso 40. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados. Perceba, a lista é vasta e cada um dos tópicos, nomes citados ou características de perseguição, flagelo e até de êxito diante de dificuldades, poderíamos aqui analisar parte a parte, e isso seria tão profundo e tão bacana, mas eu quero de modo bem objetivo expressar aqui algumas questões bem importantes para nós neste dia. No decorrer da caminhada e na vida com Deus, é necessário de que nós tenhamos fé, de que nós venhamos a crescer na esperança e na convicção
daquilo que cremos da parte de Deus. O capítulo começa, um texto muito conhecido, o verso 1 do capítulo 11, apontando e definindo a fé. Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esses homens e mulheres relatados aqui e nos versos anteriores eram e foram aqueles que depositaram toda a sua confiança na promessa e na palavra de Deus, no testemunho do que lhes era ensinado acerca do próprio Deus. Eles viveram e testemunharam também para outros experiências e situações onde as circunstâncias e o cálculo lhes era muito desfavorável, mas obtiveram perseverança e obtiveram resultados positivos. O texto termina, e o que me parece aqui uma transição entre aqueles que sofreram e foram fortalecidos por meio da fé no passado, a fim de que nós, como cristãos hoje, tenhamos um entendimento de que o sofrimento, de que as dificuldades, os contratempos, eles são inerentes ao ser humano. E que nós que temos andado com Deus, às vezes mesmo não vendo, mas esperando algo além do que podemos enxergar. Essa semana nós lançamos uma frase, projetamos uma frase. Eu costumo dizer que essas frases que nós lançamos, destes grandes homens e mulheres do passado, nada mais é do que nós hoje subirmos nos ombros de gigantes, de pessoas que podem e têm colaborado conosco, mesmo tendo vivido há tanto tempo. E nós citamos e projetamos ontem, enviamos nas nossas redes sociais, a frase de Agostinho de Hipona. Eu quero citá-la novamente aqui, porque parece que ele parafraseia aqui o verso 1 do capítulo 11, e tudo isso de fé que nós estamos falando. Ele diz assim: fé é acreditar naquilo que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver aquilo em que acreditamos. O final aqui, o verso 39 e 40, aponta para um desfecho, e amarrando toda essa ideia do capítulo com relação à fé, de que estes homens e mulheres, pela fé que possuíam, mesmo não vendo, mesmo não apalpando aquilo que tanto esperavam da parte de Deus, eles mesmo assim caminharam firmes e fortes, nos passaram este bastão. E nós, aqueles que temos a revelação hoje completa, nós que temos a nossa fé no Cristo que já veio, enquanto eles tinham a fé no Cristo que viria, no Salvador que viria, nós que temos a fé no Salvador que já veio, que caminhou, que nos ensinou, que morreu e ressuscitou por nós, nós que não vemos, mas percebemos os sinais do seu retorno e da sua vinda, que é próximo, está próxima. Devemos nos fortalecer e crescer em fé, de fé em fé, a fim de obtermos aquilo que agora não vemos, mas cremos com convicção tremenda de que em breve o céu abrirá, de que nós em breve estaremos com o nosso Senhor, e que até que isso aconteça, nós vamos ser aqueles que vão viver convictos nas promessas do nosso Deus, porque até aqui Ele nos ajudou. Que o Senhor assim fortaleça a sua vida, a minha vida, todos nós. Que nós não venhamos a cessar de orar e clamar com fé por aqueles que estão sofrendo, tanto diretamente, acamados e adoentados pelo Covid-19, assim como aqueles que estão lutando contra essa propagação do vírus, que nós não cessemos de orar, que nós não cessemos de orar também pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, aqueles que estão de alguma maneira com essa bomba nas mãos para tentar minimizar os danos, que nós não cessemos. Que nós não cessemos de ler as nossas Bíblias e aprofundar nas Sagradas Escrituras. Que nós não cessemos de depositar e fortalecer a uns aos outros por meio de cultos domésticos, por meio de uma vida
naquilo que nós podemos. Que o Senhor assim nos ajude e nos fortaleça na caminhada. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.